noite, irmãos. Vamos suas Bíblias em Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e bondade. Eu vou terminar aqui porque aí, os irmãos já sabem a progressão do texto. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Contra essas coisas, que coisas? Amor, alegria, paz, paciência e amabilidade e bondade. Contra essas coisas não há lei. Eu estou repetindo direto, não há lei, não há lei, porque lá no final eu vou responder qual a razão do que por essas coisas não há lei. Vamos lá, irmãos. Vocês já aprenderam o suficiente, com base nas pregações anteriores, que no que concerne ao ensino bíblico, não há uma terceira etapa ou um terceiro termo. A Bíblia sempre vai dividir as coisas em duplicidade. Ou é luz, ou é trevas, ou é o crente, ou é o descrente, ou é Deus, ou o pecado, e assim sucessivamente. Ou é o fruto do Espírito, ou é as obras da carne. Quem tem o fruto do Espírito é uma pessoa, quem manifesta as obras da carne são outra pessoa completamente diferente da primeira classe. Então, o que Paulo está fazendo nesse texto é revelando aos irmãos que eles não estão mais debaixo da lei, eles estão livres do pecado, não há mais o domínio da imoralidade sobre a vida deles, o domínio da impureza, da libertinagem, da idolatria, da feitiçaria, do ódio, da discórdia, do ciúme, da ira, do egoísmo, das dissensões, das facções, inveja, embriaguez e orgias e tantas outras coisas mais que se definem como pecado. O pecado não domina mais esse indivíduo, porque as manifestações que agora são reveladas na vida desse indivíduo, não são essas da primeira classe. Esse indivíduo reconhecido como crente em Jesus, ele tem novas virtudes, ele tem novas manifestações que não são produzidas por ele mesmo. Essas virtudes é oriunda de alguém que está operante no coração desse indivíduo. É por isso que é chamado fruto do Espírito, não é fruto nosso, é fruto do Espírito. Nós somos um templo, nós somos pessoas pelos quais esse Espírito manifesta essas virtudes. Então, todo verdadeiro cristão, toda pessoa que é templo e morada do Espírito Santo, tem o fruto do Espírito e vai desenvolvendo esse fruto do Espírito na sua vida, a partir do desenvolvimento da sua vida cristã. Se desengatilha no momento da sua conversão. Um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, uma semana depois, um mês depois, um ano depois. Esse fruto vai se desenvolvendo na vida dessa pessoa e cada vez mais esse fruto vai se tornando mais... Como é? Me ajude aí, irmão. Cada vez mais esse fruto vai se tornando mais o quê? Maduro. Você está entendendo? Essa é a realidade do verdadeiro cristão. A cada dia que se passa, ele não se torna mais verde. Ele se torna mais maduro. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Essas virtudes, elas serão mais intensas a partir do desenvolvimento da vida cristã desse indivíduo, até que nós cheguemos à plena varonilidade de um varão perfeito, como diz o texto de Paulo. Então, nós já aprendemos várias coisas aqui com relação às outras virtudes. A virtude de hoje é bondade, tá bom? E o que a gente pode falar dessa palavrinha que às vezes é tão confundida entre nós? Como vocês sabem, na pregação passada nós aprendemos que o Espírito Santo produz uma disposição amável. Se lembra? Que era o quê? Benignidade.
uma disposição amável. O Espírito Santo, na vida de uma pessoa, produz aquele desejo do coração, aquela disposição, aquela simpatia ou empatia pela outra pessoa. E no desenvolvimento da pregação passada, eu disse a vocês que a benignidade está mais no campo interior, da sondagem do coração. Ela não é muito bem vista face a face, tá bom? Porque ela é uma disposição interior do coração da pessoa. Quem sabe muito bem discernir isso é a própria pessoa e quem mais? O próprio Deus. É o próprio Deus quem vai discernir se um ato da pessoa, ele é energizado ou ele é carregado pela amabilidade. Porque um ato pode estar fora da amabilidade. Um ato pode ter terceiras intenções ou segundas intenções. Enquanto a bondade bíblica, que é uma virtude do Espírito Santo, não tem segundas intenções, porque ela é energizada por uma situação interior do coração do indivíduo, uma disposição favorável para com as outras pessoas. É isso que é amabilidade, é isso que é benignidade. É uma pessoa misericordiosa. Bom? É uma pessoa que sempre se coloca no lugar da outra. Lembra-se do texto que nós lemos? Onde ia passando o sacerdote e o levita, viram um indivíduo prostrado, foi assaltado, estava ferido, mas eles tinham muita coisa a fazer. O sacerdote tinha seus deveres litúrgicos, os levitas tinham suas obrigações lá no templo, eles estavam muito ocupados para se colocar no lugar daquele indivíduo que estava naquela situação. Percebam, irmãos, percebam aqui, não há uma disposição do coração, não há um colocar-se no lugar do outro indivíduo, sentindo as dificuldades do outro indivíduo. Por isso que a bondade será quase que não vista na vida dessas pessoas. Um verdadeiro cristão, quando tem seus atos de bondade são sempre energizados pelo primeiro lado da moeda, que é amabilidade. Então veja que esse fruto do Espírito, esse gomo do fruto do Espírito Santo, é como se ele fosse dois lados da moeda, amabilidade e bondade. Amabilidade de um lado e bondade do outro. A amabilidade nós não a vemos, mas nós conseguimos vê-la quando ela se transforma em atos. E aí nós chamamos essa amabilidade de bondade. Vocês estão me entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? A amabilidade, que é uma disposição interior do coração do indivíduo, nós não a vemos. Mas quando essa amabilidade, ela se transforma em atos, nós vemos esses atos. E aí nós chamamos esses atos de bondade. É isso que Paulo quer revelar aos cristãos, que eles não são apenas alguém que foram transformados interiormente. Que a disposição do coração dos cristãos não foram só mudadas. Eles não são apenas pessoas simpáticas, ou pessoas que têm empatias pelas outras. Não, eles não são aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho um coração tão bom. Não, os cristãos não são apenas isso. Embora que eles, se existe alguém na face da terra que são profundamente simpáticos e misericordiosos, deveriam ser os cristãos. Deveriam ser os cristãos. Então pense em bondade aqui, irmãos, como atos da própria amabilidade. Na verdade, irmãos, a bondade é a generosidade da ação, ou seja, é a bondade que não se contenta em ficar apenas no seu lugar. Veja, o cara lá, o samaritano, vê. Ele sente. Coloca-se no lugar do outro. Mas essa empatia, essa misericórdia, esse colocar-se no lugar do outro,
lhe impulsiona a tomar uma atitude. Que atitude? Ajudar, irmãos. Essa é a ideia. Então, defina a bondade na seguinte ideia: a bondade não se contenta com sentir. Ela enche o indivíduo de energia e o põe na posição de ajudador. O indivíduo que está profundamente tomado pelo Espírito Santo é um indivíduo capaz de ser ajudador do seu próximo. Simples assim. É simples, é simples. Não é apenas sentir. Ô pastor, diga aí que eu sinto muito pela perca dos irmãos, mas Deus abençoe vocês. Não tem isso, não existe. Olha o que Tiago vai dizer, irmãos. Abra suas Bíblias lá em Tiago, capítulo 2, por favor. Tiago 2. Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, ou seja, atos, né? Atos. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta? A ideia aqui é, um irmão vê o outro passando por uma extrema necessidade, aí Tiago está dizendo, de que adianta você encaliçar seu joelho, orando por ele, jejuando por ele, é capítulo 2 e versículo 14 em diante. De que adianta você fazer isso e dizer a ele, ó irmão, estou orando por você, viu? Olha, eu sinto a sua dor, viu? Não se preocupe, Deus vai ajudar você. Deus vai dar vitória para você. Perceba a hipocrisia da palavra, irmão? Tem valor algum isso? O Tiago vai dizer, olha, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de atos, aquela amabilidade por si só, não quer dizer nada, porque a amabilidade ela é carregada por atos. O Espírito Santo que está em nossos corações produzindo uma empatia pelos outros, faz com que essa empatia se transforme-se em atos. Isso é fé, irmãos. É isso que é o fruto do Espírito Santo do coração do indivíduo. É isso que é salvação. É isso que é evangelho. O evangelho é isso, irmãos. O evangelho produz no coração do indivíduo ternura pelos outros, empatia pelos outros, colocar-se no lugar dos outros, mas não apenas isso. Essa amabilidade e essa ternura, ela é energizada pelo Espírito de tal forma que ela vai ser vista através dos atos desses indivíduos. E aí Tiago vai dizer, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. O que Tiago está dizendo? Que uma fé sem ato é semelhante à fé de quem? Do diabo, irmão. Escute isso aqui é tremendo, viu? Uma fé, uma religiosidade realizada entre nós, de louvores, de cânticos. Essa fé, que são apenas fé de palavras, não são fé de atos, são apenas fé de sentir, é semelhante à fé do diabo, irmão. Isso aqui, irmãos, é para fazer a gente ficar temerosos e começar a pensar a respeito do que está em nosso coração. Quem está entronizado no nosso coração? É o Espírito? Ou é nós mesmos? Então perceba, irmãos, que bondade é isso. Bondade é a outra face da amabilidade.
Amabilidade é uma disposição interior. Bondade, o ato dessa amabilidade. Se vê, dá para se apalpar essa amabilidade através dos atos das pessoas. Vejam que o que Jesus Cristo vai dizer? Vocês têm que fazer com que a luz de vocês brilhe. Não escondam os bons atos de vocês. Mostrem os atos de vocês. Não escondam a luz de vocês debaixo do alqueire. Mas façam com que essa luz brilhe. Por quê? Porque se a luz de vocês brilhar, os homens verão o quê, irmão? As vossas boas obras. E vendo as vossas boas obras, então os homens glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Por que o mundo está do jeito que está, irmão? Seja sincero, por que o mundo está do jeito que está? Eu lhe respondo. Porque os crentes não estão agindo do jeito que deveria agir. Essa é a realidade, filho. Essa é a realidade mais dura que nós devemos enfrentar. O mundo não respeita mais o cristianismo, porque nós tornamos-nos escândalos para as pessoas. E a gente deve pensar um pouquinho a respeito disso. Então, definimos aqui o que é bondade. Segure-se aí, que a gente vai caminhar mais um pouquinho para um entendimento mais aprofundado disso. A pergunta é, a gente pode desenvolver bondade ou não? É uma opção. Desenvolver bondade é uma opção. Bom, irmãos, a resposta para uma pergunta como essa é não. Não, definitivamente não. E eu não vou precisar de muitos textos para provar isso para vocês. Não vou precisar de muito texto. Porque está claro, através da progressão do próprio texto, que bondade é um mandamento, irmãos. Manifestar-se com bondade, com atos, vindo da amabilidade no coração, é um mandamento expresso de Deus aos crentes, aos discípulos de Cristo. Nós não temos opção, irmãos. Não é opcional. A opção é você se congregar na igreja bíblica, querer que não ia ter outra igreja. Isso é opcional. Isso é opcional. Mas não é opção você desenvolver ou não bondade na sua vida. E lembre-se, irmão, que o fruto do Espírito é desenvolvido, viu, irmãos? Ele está lá, mas o fruto amadurece. Lembre-se disso? Então, todo cristão tem o fruto do Espírito Santo na sua vida. O problema é que alguns estão mais maduros do que outros. Aí você vê em uns a maturidade ali plena na pessoa, né? Em outros, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Mas é porque o tempo vai passar e ele tem que amadurecer. Mas amadurecer no processo de bondade não é uma opção. Vamos ver aqui, irmãos, e vejam que eu vou provar isso para vocês na própria progressão do texto. Os capítulos da Bíblia existem para nós, viu? Então pense comigo que os capítulos, por exemplo, 4, capítulo 5, capítulo 6 de Gálatas, eles existem para nós, mas quando Paulo escreveu, isso aqui era uma carta só, do começo ao fim, viu? Então os textos já estão ligados um no outro. Nós separamos, né? Sociedade moderna, separamos em capítulos para que pudesse ficar mais fácil para a gente se comunicar. Mas isso aqui é uma carta. Então, vejam comigo, por favor, o versículo 1 do capítulo 6. Olha só. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. O verbo dever aí, é um verbo que está colocando-os sobre a responsabilidade dos irmãos da comunidade, um ato. Que ato, irmão? Restaurar, né? O ato aí é restaurar.
Mas o restaurar, que é um ato de bondade, alguém está caído por causa do pecado, nós vemos esse indivíduo caído por causa do pecado e nós não fazemos caso. Não é assim. O texto está dizendo que restaurá-lo, sentir a queda daquela pessoa e dispor-se a ir até ela, é um dever. Agir dessa forma torna-se um imperativo. É um dever de todo cristão fazer isso. Continue lendo o texto. E você vai ver no capítulo 2 o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Veja o outro verbo aí, levar, né? O verbo levar está implicando num ato de bondade. Que ato? Levar o que, irmão? As cargas do outro. Perceba isso aqui. E o que o texto diz para nós? É fazendo isso, é levando o fardo pesado do outro, que então nós cumpriremos a lei de Cristo. Nós nos identificaremos com Cristo. Então perceba aqui, no primeiro verbo, o verbo diz que é dever da comunidade, de cada cristão, se dispor-se a ir até o outro para restaurá-lo. No segundo versículo, o texto diz que nós só poderemos cumprir a lei de Cristo, nos identificar com Cristo, se nós estivermos em constante ato de levar o fardo do outro. Veja o que diz o versículo 10, irmãos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Veja o que o texto está dizendo. Enquanto nós temos oportunidade, nesse processo, porque vai haver um tempo em que essas oportunidades deixarão de existir, porque nós estaremos na plenitude da perfeição. Então não haverá mais necessidade de carregarmos os fardos uns dos outros. Mas nesse tempo, que é o tempo da oportunidade, Deus nos coloca debaixo desse tempo, desse desenvolvimento do Espírito Santo nas nossas vidas, para que através desse desenvolvimento nós façamos o quê? O bem. O bem. E aí a gente pode aplicar aqui o que é o bem com base nos vários textos. O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que usar de bondade para com o outro torna-se nesse texto um imperativo claro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, se usar de bondade, ser empático, ser benigno para com o outro, fazendo com que essa benignidade se transforme em bondade, não praticar isso é ser omisso. É ser omisso. Deus já estabeleceu isso para nós. E Tiago, no capítulo 4, versículo 17, vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Escute isso. Capítulo 4, versículo 17 de Tiago, ele diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, se omite, vira o rosto para a necessidade latente de alguém, de forma proposital, alguém se omite para ajudar aquele que está precisando. O texto de Tiago diz que aquele que faz isso comete pecado, irmãos. Então, cometer pecado ou não é opcional para o cristão. Nós estamos debaixo de uma responsabilidade de não cometer pecado. Cometer pecado é um acidente na vida do cristão. Logo, irmãos, se nós somos realmente discípulos de Jesus, nós não devemos negligenciar o nosso dever. É seu dever. Não é dever do pastor, só do pastor, né? É dever de todos. Todos os que são templo e morada do Espírito Santo, sobre eles existe um mandamento. Que mandamento?
Levem as cargas uns dos outros. Façam um bem uns para com os outros. Sejam benignos, sejam bondosos. E eu tenho aqui dezenas e dezenas de textos mostrando isso. A quem, pastor, que eu devo ser bondoso? Você sabe muito bem. Mas, meus amigos, você sabe muito bem, porque você já é crente da igreja há muito tempo. Então, todos nós sabemos, irmão, eu só estou lembrando você. Todos nós sabemos do nosso dever. É como Jesus Cristo disse lá na parábola, né? Quem foi o próximo do outro? Aí o perito da lei disse, aquele que ajudou. Aí Jesus disse, então vá e faça o mesmo. Então vai e faça o mesmo. Então nós aprendemos aqui com o texto de Gálatas que bondade é um dos gomos do fruto que o Espírito Santo produz em nossos corações. E que nós só podemos ver que o nosso coração foi de fato transformado se essa amabilidade que está lá no nosso coração forem vistas. Porque se não forem vistas, é bem provável que toda essa religiosidade é igual à religiosidade do diabo. Você sabe que o diabo é religioso, né, irmão? O diabo crê em Deus. Ele sabe que Deus existe. Qual é o problema do diabo? Ele não obedece. Esse é o problema de muito cristão. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. E quem sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Então, eu acredito que você já foi esclarecido. E para terminar, certo? Eu preciso, às vezes a gente aprende melhor quando um exemplo é dado para nós. Então, eu não vou deixar de traçar aqui com vocês um exemplo de bondade. Você pode dizer assim, pastor, mas me diga uma coisa. Como é que eu posso manifestar a bondade do Espírito Santo para com as pessoas? Bom, irmãos, eu acho que a melhor pessoa para a gente, fora Jesus, né? A melhor pessoa para a gente se espelhar é um homem na Bíblia, onde somente ele, em toda a Bíblia, foi chamado de bom. Cascavel a Bíblia toda, ninguém na Bíblia é chamado de bom, somente este homem. Então, ninguém melhor para a gente olhar. Por que a Bíblia chama esse cara de bom? E aí a gente vai ver quais eram as características dele, que a Bíblia chama ele de cheio do Espírito, e aí vamos ver como é que essa bondade, essa amabilidade que está lá no nosso coração, pode se transformar em atos de bondade para com os nossos irmãos e para com aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos aqui 15 minutos para falar sobre isso. Abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos 11, 24, por favor. Atos 11, 24. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Esse cara, ele, Barnabé, era um homem, me ajude, irmão, esse Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Olha como é que a Bíblia chama ele. Chama ele de um homem bom e cheio do Espírito. É porque ele fazia muitos milagres? Não, não é. Você não vai ver nenhuma história de Barnabé fazendo algo semelhante a isso. Mas você vai ver esses atos de bondade revelando-se através de Barnabé. Você já sabe do que eu vou falar. Então você vai ter que ir lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Por que a Bíblia chama ele de bom? 4 e 36. Olha só. 32. Da multidão dos que creram,
Uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um deles. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de que, irmão? De Barnabé, que significa encorajador. 37. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Perceba aqui, irmãos. A gente começa a perceber por que a Bíblia e o Lucas, que está escrevendo o Atos dos Apóstolos, descreve Barnabé como um homem bom. Onde se vê, onde se percebe nele a amabilidade sendo transformada em atos de bondade. Barnabé é um homem disposto a compartilhar os seus bens. O bem é dele. O terreno é dele. E ficando para ele, não tinha problema nenhum. Mas o que acontece aqui, irmãos? O que acontece? Os irmãos sabem que a igreja de Jerusalém, em seus primeiros dias, foi uma igreja que cresceu de forma extraordinária. No primeiro sermão de Pedro, vocês se lembram? Que aceitou Jesus quantas pessoas? 3.000 pessoas aceitaram Jesus. E quem eram essas 3.000 pessoas? Eram as pessoas de Jerusalém? O texto lá diz, irmão, que as pessoas vinham de lugares distantes. 12 regiões estavam ali, assistindo o poder de Deus sobre os apóstolos. Quando Pedro prega, essas pessoas então se convertem. E vocês acham que elas voltam para os seus lugares? Não, elas ficam ali, aos pés dos apóstolos, para absorverem o ensino dos apóstolos, só para depois, então, retornarem para os seus lugares. Agora você pensa comigo, alguém que veio para uma festa, a festa de Pentecostes, de Jerusalém, para rapidamente depois voltar para o seu terreno, mas ficam ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, ficam ali ouvindo os apóstolos pregarem, absorvendo o que os apóstolos têm para ensinar. O que vai acontecer com essa igreja, irmão? Vai ter problema. Vai ter problema. Essa igreja cresceu, absorveu muitas pessoas, mas junto com o número crescendo, essas pessoas tornaram-se necessitadas. Elas não estavam na sua terra, elas não estavam trabalhando, elas não tinham o que comer, elas não tinham como se sustentar. E agora, João? E agora? Irmãos, é interessante isso, que esse problema surgiu dentro da igreja de Jerusalém. Só que pessoas como Barnabé não só tinham um coração bom. Coitado dos nossos irmãos. Pedro, faz alguma coisa, Pedro. Tu não está vendo os irmãos morrendo de fome. Não era assim. Barnabé, irmãos, ele sabia do problema, sabia da necessidade, e colocando-se no lugar dos outros que assim estavam passando por essa necessidade, age, toma uma ação para resolver o problema. Vende o terreno e deposita toda a soma da venda desse terreno aos pés dos apóstolos, para que então os apóstolos pudessem ajudar os necessitados. Irmão, isso aqui é incrível. É por isso que esse homem é chamado de bom. Por quê? Porque ele não tem seus bens apenas como seus. Ele sabe que ele é mais uma peça no quebra-cabeça de Deus, num reino de Deus. E ele sabe que é através dele, Deus deu bem a eles, Deus deu bens a ele, foi para que esses bens pudessem ser compartilhados
com aqueles que precisavam. Barnabé não tem problema de perder. Qual é o problema? Barnabé ajuda a igreja, irmãos. Barnabé é alguém que vê a necessidade da igreja e não mede esforços para acabar com essa necessidade. Aí, irmãos, aí é onde a vaca torce o rabo. Ou a porca, né? E nós? É assim que o Espírito Santo em nossas vidas trabalha? Os nossos corações, eles costumam ver as necessidades da nossa comunidade e de quem quer que seja. Eu vou trabalhar no campo geral. E eles não serem apenas sensíveis. Oh, rapaz, eu fico tão triste quando eu vejo alguém sofrendo. Uma grande coisa. Sim. E o bolso não vai abrir, não. E a mão não vai estender, não. Porque não adianta nada você ser amável, se você não for bom. Não adianta nada você sentir, se você não fazer. Haja. E aqui vai uma palavra para todos os líderes de família. Ensine isso à sua casa, ensine isso à sua família. Eduque sua esposa assim, eduque seus filhos assim. Faça-os entender que tudo que entra dentro de sua casa e tudo que entra dentro do seu lar deve ser compartilhado. Deve ser compartilhado. Não é para vocês. Não é para vocês. É para ser compartilhado. Vocês têm o privilégio de absorver uma certa parte daquilo que entra. Mas é dever de vocês também fazer com que isso seja compartilhado com os outros. Não, já dei meu dízimo, está bom demais. Esse é o problema. Você acha que é isso? Já deu o dízimo, né, irmão? Já estou fazendo demais. Coitado. Você não é alguém cheio do Espírito Santo. Não é alguém cheio do Espírito Santo. Eu poderia falar aqui de testemunho. Eu não gosto de falar de testemunho próprio, não. Que às vezes acaba trazendo uma luz para a vida da gente que não é interessante. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, irmão, pela vida da minha família. Nós não temos grandes objetivos, grandes projetos. Israel já é educado desde já a nem perguntar por que a gente não tem carro. Pai, por que a gente não tem carro? É educado. Já sabe muito bem que se tiver um dinheirinho na conta, e se alguém estiver precisando, alguém vai se ajudar. Feche seus ouvidos, não escute isso não, tá bom, irmãos? O outro lado da moeda, no próximo quarta-feira vai ser falado, tá bom? Então vocês vão entender o que eu vou dizer aqui. Então, em nome de Jesus, irmãos, não cometa o pecado de ser egoísta, de achar que Deus está lhe dando força para você trabalhar, para que as suas finanças fiquem na sua casa. Não é para isso. Você está pecando. Você está cometendo pecados contra a santidade de Deus. E você está deixando de brilhar. Barnabé compartilhava seus bens. Alguém pode dizer assim, mas e se eu não tiver bens? E se eu não tiver bens? Bom, se eu não tiver nada, pastor, eu não tenho nada para compartilhar. Será, irmãos? O problema, irmãos, é que bondade, ela não se expressa apenas em atos de bondade de dinheiro. Não é só isso. Bondade não é só isso, irmão. Veja comigo Atos 9 e 23. Atos 9 e 23. Atos 9 e 23. O mesmo Barnabé aparece em outro lugar diferente. Atos capítulo 9, versículo 23 ao 28 diz assim. 9, 23 ao 28. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Matá-lo quem? Paulo, certo? Paulo tinha se convertido,
mas ninguém acreditava. E aí os judeus decidiram matar, né? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-los. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um... Olha para cá, irmão, não lê o outro versículo não, senão você vai perder a deixa. Qual é o problema aí, irmão? O problema é que Saulo era psicopata, irmão. Saulo era matador. Há dias atrás, Saulo estava lá, junto à multidão que estava apedrejando Estevão, segurando as roupas de Estevão, para Estevão morrer. Dias atrás, Saulo estava pegando as cartas dos sacerdotes para ir para Damasco, para pegar os crentes, arrastar e levar os crentes para serem condenados. De uma hora para outra, Saulo aparece convertido. Parece mentira, né? Mas é assim que é o poder de Deus, irmão. O poder de Deus é isso. O poder de Deus transforma o indivíduo instantaneamente. Foi isso que aconteceu com Saulo. Qual é o problema? Uma coisa é Deus, outra coisa é as pessoas, né? Saulo teve que fugir de Damasco, foi para Jerusalém. Qual o melhor lugar para ser recebido? Jerusalém. A igreja de Deus se cresceu de forma extraordinária, onde o Espírito Santo está lá, onde os apóstolos estão lá, onde os discípulos de Jesus estão lá. Lá eles vão me receber. Vão? Chegou lá. Aqui as portas para você estão fechadas. Os crentes, os discípulos de Jesus ficaram com medo de Paulo, irmãos. Não acreditaram. Irmãos, isso de forma natural é até lógico, né, irmãos? Você fica com o pé atrás, né? Fica com o pé atrás. Mas bondade não fica com o pé atrás, irmãos. Escute, abra seus ouvidos aqui. Lembra-se do que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor tudo crê. Tudo sofre. O amor não procura seus próprios interesses. Lembra do que Paulo disse no capítulo 13 de 1 Coríntios? Veja aqui, irmãos. Toda a comunidade com medo, com o pé atrás com Paulo. Mas Barnabé é um homem disposto a colocar a mão no fogo. Por quem? Por Paulo. Ninguém queria dar seu nome. Não, ninguém dá o nome por Paulo. Ninguém coloca a mão no fogo por Paulo. Mas Barnabé coloca. Não tem dinheiro aqui. Não tem quilo de alimento aqui. Tem uma disposição de se colocar no lugar da pessoa e dizer, pode conversar com ele. Abra as portas para ele. No meu nome, eu estou disposto a pagar o que ele fizer. É isso que Barnabé está fazendo, irmão. Olha o que diz o versículo de número 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que ele falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do... Quem seria Paulo sem Barnabé? E quem seria nós sem Paulo? Vocês estão vendo isso aqui, irmãos? Bondade. Uma disposição de dar seu nome para a pessoa. De colocar a mão no fogo pela outra pessoa. Irmãos, isso tem que ser a nossa atitude, irmãos. Nós não devemos deixar de ser assim. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é que Ele não deixe jamais eu endurecer o meu coração. Porque se existe uma coisa que eu tenho presenciado em todo esse tempo de pastoreio, é que quem mais a gente ajuda é quem mais nos passa a perna. Abre seus ouvidos para ouvir o que eu vou dizer. Se tem uma experiência que eu tenho tido em toda a minha vida pastoral, é que quem mais a gente estende a mão, quem mais a gente ajuda, é quem mais depois passa a perna na gente. E sabe qual é a consequência disso? A gente tentar endurecer o nosso coração. Sabe de uma coisa? Não vou mais ajudar não.
Mas a gente não pode deixar com que esses irresponsáveis endureçam os nossos corações. Nós temos que continuar crescendo, desenvolvendo. O fruto do Espírito Santo tem que continuar sendo vibrante em nós. A gente tem que continuar amadurecendo, em vez de se retrair. A gente tem que continuar resplandecendo. As pessoas têm que continuar vendo nossa amabilidade, nossa bondade. Porque só assim, irmãos, nós seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Bondade não é só dar 1 quilo de alimento. Bondade não é só dar uma ajuda para a pessoa. Bondade é colocar seu nome para a pessoa. É quando todos não estão acreditando, você vai lá e banca. Não, eu confio na pessoa. Eu vou dar um crédito à pessoa. Não, mas se o dia ele fez isso. Pode fazer aí. No meu nome, faça aí. Sem reservas. Sem reservas. Não, mas vai dar um calote. Sem reservas. Sem reserva. Porque isso é bondade do coração. Mas, irmãos, você pode dizer assim, mas nem nome eu tenho para dar, né? Nem nome eu tenho para dar, nem dinheiro eu tenho, nem quilo de alimento eu tenho, nem nome eu tenho. Bom, mas você pode fazer outra coisa. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé. Qual é a questão? Paulo e Barnabé se reuniram e fizeram a sua primeira viagem, pregando o evangelho na região da Ásia Menor. Voltaram para Jerusalém, passaram um tempo. Agora, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas de Deus. Qual é o problema aqui? O problema, irmãos, é que ninguém chega à devida conclusão qual dos dois está certo, se é Paulo ou se é Barnabé. Aqui não tem certo e não tem errado. Porque qual é a questão? Paulo está com uma perspectiva de que Paulo olha para Barnabé, aliás, Paulo olha para João Marcos e pergunta: o que você pode fazer pelo reino? E qual é o problema? Marcos já tinha dado provas de que ele não era habilidoso para sofrer os problemas e as dificuldades do reino, porque na primeira viagem, no meio do caminho, João Marcos resolveu voltar. Não estava preparado para sofrer pelo reino. Paulo olhava para João Marcos e disse: você ainda não está preparado para isso. Só que Barnabé não olhava para João Marcos nessa perspectiva. Barnabé olhava para João Marcos e se perguntava: o que o reino pode fazer por ele? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Um olhava o que ele pode fazer pelo reino. Legal, todos nós temos que entender que somos trabalhadores do reino. Mas Barnabé estava muito mais preocupado com um do que com muitos. Irmãos, aqui eu preciso lhe perguntar uma coisa. Você está disposto a consolar os outros? João Marcos estava extremamente frustrado. E é possível que João Marcos não se levantaria se Barnabé não tivesse tomado essa atitude. Mas Barnabé, vendo a situação de João Marcos, resolve até ter uma discussão com Paulo, para que então Marcos seja restaurado. Atos de bondade pode ser visto
no compartilhamento dos bens aos outros. Atos de bondade pode ser visto quando nós colocamos a nossa mão e confiamos nos outros. Atos de bondade pode ser visto quando estamos dispostos a sair da nossa casa e consolar os outros, e restaurar os outros, e falar alguma coisa para com os outros. Dar um pouquinho do nosso tempo para com os outros. Perder tempo, né? Para então ganhar tempo para com os outros. Bondade. Isso é bondade. Que você possa entender que você não tem opção. Você não tem opção. Você não tem opção. Você tem sido esse indivíduo, você habitualmente tem agido com bondade no meio desta igreja, no meio desta comunidade. Você tem compartilhado os seus bens com esta comunidade, compartilhado os seus bens para com aqueles que estão ao seu redor. Você tem notadamente colocado a sua mão no fogo pelos seus irmãos, confiada em seus irmãos, mesmo que eles possam lhe dar exemplo de maldade para com você, mas você está sempre disposto a colocar sua mão no fogo por ele. Você está disposto a perder um tempo da sua semana para consolar os outros. Não sei como fazer isso. É simples, irmão. É simples, eu vou aqui elogiar. Tá aqui, tem umas pessoas aqui na igreja que toda semana, duas vezes no mês, saem de suas casas e vão visitar os outros. Você faz isso? Ah, mas eu não sei fazer. Não precisa. Se junta com outro que sabe e diz, irmão, eu estou com tanta vontade de fazer isso, mas eu não sei, tu sabe, eu vou te acompanhar. Posso ir? Posso. Então vamos. Faz isso. Mas sabe qual é o problema? Você insiste em não desenvolver bondade. E sabe qual é o problema, irmão? Uma vez Jesus Cristo vai dizer para aqueles que insistiram em não agir como deveriam agir. Jesus disse: tive fome, mas vocês não me deram de comer. Tive sede, mas vocês não me deram de beber. Eu estava até preso, mas vocês não foram me visitar. E sabe qual é a ironia? Esses vão dizer, quando o Senhor esteve preso? Quando o Senhor esteve necessitado? Quando o Senhor esteve nu? Vocês se lembram do texto, vocês se lembram. E Jesus vai dizer, quando vocês deixaram de fazer todas essas coisas a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Irmãos, e se isso aqui não comove você? Isso aqui não faz despertar o seu coração e fazer com que você trabalhe no reino, trabalhe em prol de fazer com que o Espírito Santo desenvolva em seu coração o fruto que já está em seu coração? Cuidado, porque a sua fé pode ser uma fé semelhante à fé do diabo, e ela não tem nada a oferecer. Amém, irmãos?